Bem, muito obrigada, Andréia. Então, tivemos aqui três ótimas exposições com, né, pontuações, questões. Eu vou destacar algumas delas e passar para o debate aqui com vocês, né? Eu acho que um primeiro aspecto que eu destaco é que falar de mutirão de universidades, né, ou de instituições de ensino e de pesquisa, ela exige, não tem como a gente falar desse mutirão sem tocar no momento que a gente está vivendo, né? Assim, então, porque convocar para a gente se articular sem refletir em que momento histórico e contexto, né, social a gente se encontra, poderia ficar até meio artificial, né? Assim, a gente falar de 1000 articulações sem considerar que vivemos um momento muito crítico, que talvez até seja impeditivo para essas articulações e esse mutirão. Mas, como o professor Estevão falou, né, na mesa da manhã, já que a crise é oportunidade, né? Assim, nós estamos com muita oportunidade por aí, né? Então, queria, mas dizendo isso porque esse desafio, esse momento nos coloca desafios internos, né, como a nossa colega da Federal de São João colocou, né, são muitos discursos, são muitos interesses, são muitas perspectivas, né, eu acho que até incluiria aqui para o tema específico do quadrilátero, né, assim, quais são as concepções de desenvolvimento com as quais a gente está trabalhando, né, nesse fórum nesse evento que se organizou na semana passada, eu pude estar numa mesa, eu convidava um pouco para essa reflexão, né, assim, existem algumas críticas aos ODS, né, a partir de quais perspectivas eles se fundamentam, contudo, também são alguns horizontes que estão colocados, então, por que não a gente não pode se apropriar deles e também, né, propor caminhos aí articulados, que podem ser muito frutíferos, né? Também não dá para a gente falar de quadrilátero ferrífero nesse contexto atual, sem falar dos 2 recentes desastres que aconteceram, né? Então, isso está na agenda, está na ordem do dia, está colocado, né? Foi o prefeito de Congonhas que colocou dos riscos, né, de novos, né, de rompimentos ou de outras situações. Então, também estamos fazendo essa reflexão, ou convocando para essa reflexão, nesse contexto um pouco de pressão, né, assim, temos problemas muito concretos para resolver, para colaborar, para pensar sobre eles, mas não podemos fazer isso sem deixar de ter um horizonte aí, mais amplo aí também de transformação. Também destacaria aqui, entre os desafios para esse mutirão, né, a partir de quais linguagens também a gente vai se comunicar, né? Assim, então, às vezes, a gente fala ODS, nem sempre isso está 100% compartilhado, né? Então, o professor Rômulo trouxe aqui a questão dos indicadores, da importância da gente definir isso muito claramente, para quando a gente for falar de algum dessas questões, né? No caso, ele trouxe a reflexão mais específica da saúde, a gente poder ter elementos para comparar, para, inclusive, fortalecer, né, o debate e as próprias informações, né? E a experiência também lá do Fórum Técnico, né, que a professora Andréia compartilhou aqui, que a SBPC tem liderado isso em grande medida, também tem sido esse espaço de, às vezes, né, são os deputados, deputadas, junto com os acadêmicos, né? Isso, em vários momentos, traz uma série de desencontros aí de linguagens, de conceitos, de perspectivas, mas ou a gente enfrenta isso, ou a gente enfrenta. Não sei se a gente tem muita opção, né, quando a gente propõe fazer esse mutirão, essa grande articulação entre as diversas instituições. Eu queria acrescentar um aspecto, e logo passar aqui para vocês, então, para questões, e continuarmos aqui com as reflexões, é que, às vezes, quando a gente fala de uma ação coletiva, de uma ação articulada, às vezes a gente idealiza assim, uma grande ação, a ação, né? Todo mundo junto, articulado, indo para o mesmo caminho, né? Assim, e eu penso que o que foi colocado aqui me fez pensar que
talvez tenha alguns elementos que possam nos unir, né? Assim, talvez a gente não esteja junto em absolutamente todas as agendas, né? Assim, mas que existem alguns pontos em comum que a gente pode se associar e, a partir daí, né, desenvolver ações, né, até mais modestas, talvez, do que esses grandes projetos onde, às vezes, a gente se perde, né, entre as linguagens, os interesses e as divergências, né? E aí trago o exemplo na ocasião do rompimento de Fundão, nós, junto com a UFOP e a Federal do Espírito Santo, nós começamos a desenhar uma iniciativa, com o apoio da FAPEMIG, né, tivemos financiamento da FAPEMIG, a ideia de um observatório interinstitucional Mariana Rio Doce, né, assim, e acho que por questões de financiamento, a gente acabou não dando continuidade a essa ação, mas, na verdade, ela está parada, ela não está interrompida. A ideia, existe um desejo dessas 3 universidades de retomarmos essa proposta, mas que mostra isso, de que talvez as ações não têm que ser todos os atores ao mesmo tempo, com todos os pontos da agenda, mas buscar algumas agendas e várias frentes de atuação, né? Eu acho que pensar, né, esse mutirão com várias frentes de atuação. Então, a gente abre aqui para conversar, né, reflexões livres, questionamentos, perguntas, propostas. Passo, então, a palavra. Boa tarde, meu nome é Yara. Embora eu seja da Secretaria de Meio Ambiente hoje, mas, no passado, eu era da Saúde. E eu trabalhei na Prefeitura de Nova Lima, que também é uma região minerária. Lá, o IDH ele é altíssimo, mas é uma cidade que tem droga, prostituição, as meninas engravidam aos 11 anos de idade. Então, está muito próximo ali da BR, então sofre toda essa influência. Também convivi com a silicose de vários trabalhadores da mineração. Aí eu queria que o professor Rômulo Paes falasse um pouco sobre isso. A outra coisa é sobre o avanço da dengue ao longo da Bacia do Doce e do Paraupeba. Nós tivemos muita dengue depois da queda da barragem Mariana e depois da queda da barragem de Brumadinho. BH, a Câmara Municipal está discutindo a crise hídrica que Belo Horizonte vai viver aí nos próximos meses. Eu não sei se isso está relacionado ou não à queda da barragem, mas, se tiver, ou algo diferente, se alguém puder falar sobre isso. Eu participei de um debate lá na Faculdade de Direito, e um dos debatedores que estava lá, eu esqueci o nome dele agora, mas ele falou sobre a população de Brumadinho que está recebendo em torno de um salário mínimo para poder... parece que esse valor vai até dezembro. E a população, ou parte dela, está com problemas psicológicos. Aí tem desde alcoolismo, suicídio e outras coisas mais. Não sei o que vocês podem falar sobre isso. Obrigada. Obrigada, Yara. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, uma reflexão? Renato? Eu vou colocar alguns pontos aqui. Primeiro, que a ideia do evento hoje é justamente criar uma pauta, né? Eu já trabalho com o Geoparque, já tem mais de 10 anos, e eu sinto a necessidade de nós termos continuidade, né? E eu acho que, como você colocou, a presença em vários fóruns, né, em várias instâncias, porque é muito difícil manter essa continuidade, né? É impressionante como é colocado areia num processo ao longo, parece até de uma forma profissional, né? E aí, até uma razão de eu ter colocado o primeiro painel como identidade territorial, justamente nós temos uma identidade territorial, né? Porque
Eu acho hoje, inclusive, com a quantidade de mini-territórios que têm sido impactados pela mineração, eu nem sei se nós temos mais, porque cada um ficou com sua urgência, né? Eu acho que nós deveríamos, para ganhar força, colocarmos todas dentro de uma mesma dimensão territorial. Um outro ponto que foi levantado, a questão do aquífero, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também em vários outros valores ambientais, né? Eu já há muito tempo acompanho o que acontece na Austrália, né? E a Austrália, lá, eles têm um sistema de gestão integrada de recursos naturais, né? E nós estamos começando a trabalhar junto com o INCT aí, no sentido de desenvolver alguns sistemas. Só que eu tenho sempre me coloco, quem vai ser o protagonista desses sistemas? Que nós sempre ficamos esperando ou o governo ou a própria mineração liderar, e depois nós reclamamos que eles não nos colocam como co-protagonistas. Então, eu proponho que a gente passe a reverter isso. Quem sabe a universidade, com a sociedade, ter o protagonismo dessas plataformas. Ainda mais hoje que elas têm um custo, pela digitalização, custos muito baixos, comparativamente ao passado, né? Com relação ao projeto de extensão, né, eu tenho tido a felicidade da Cláudia sempre me convidar para os final de ano, para os projetos, né? E eu noto a relevância que os projetos têm assumido regionalmente, né? Só que ainda me parece que eles têm muito foco de capacitar o aluno. Mas eu começo a ver que eles começam a ter uma importância para a região onde eles estão atuando muito fortes. Só que me parece que não tem o formalismo dessa outro objetivo que os projetos de extensão estão atendendo, né? Que é colaborar com o desenvolvimento local. Então, talvez precisasse ter uma revisão aí de formatação, né? De talvez até ter um termo de gestão desses projetos, né? Junto ao local. Quanto à mineração, lembro que o Estevão não está aqui, acho que saiu, né? Mas o Estevão sempre comentou como foi difícil, naquela época da barragem de Fundão, criar um consenso dentro da universidade. Então, o tema é polêmico, inclusive, dentro das universidades, né? Nós fomos, inclusive, eu estive com a Cláudia lá no Espírito Santo, na época né? Nós tivemos um problema com a fundação do Espírito Santo, que chegou a questionar a ideologia dos projetos, ao ponto que se chegou, né? Foi muito questionado isso. Então, isso existe, né, de fato, em que muitas vezes aí vem, eu sou contra ter um foco muito claro na questão social, por exemplo, vocês estão sendo ideológicos. Não, vocês estão, né? É isso. Yeah. Professor, a minha pergunta é para o senhor, porque o senhor apontou uma área do entorno do acidente, dos acidentes ocorridos, né, o levantamento de saúde dessa região. Mas a gente percebe que toda a região, no entorno, cidades, elas são impactadas por aqueles problemas que já aconteceram do acidente e aqueles que estão vivendo a iminência de um acidente. E a gente, fato curioso, eu tive em Catas Altas agora recente, passamos ali por cima, na estrada da barragem, ainda brinquei com o meu motorista. A barragem está do lado de baixo, não tem do lado de cima, acho que não tem perigo a gente passar. Em Congonhas, a mesma coisa. Nós fomos a Congonhas e havia uma preocupação das pessoas ali, de reuniões, e nós vamos fazer a reunião. Aonde a barragem ela vai chegar, vai ser aqui, vai ser lá em cima. Então, há essa preocupação. Em Itabirito, eu fui também a algumas reuniões na cidade, há também impactos de um possível acidente, e a população está apavorada, não puderam fazer a Semana Santa porque a procissão não podia passar naquela rua. Então, há uma preocupação muito grande com relação a não só aqueles que já sofreram, mas um entorno todo das cidades. E o que está se pensando em termos de saúde, porque nós sabemos que isso impacta, e muito, da questão do prejuízo também das pessoas que viviam da agricultura familiar e que hoje não conseguem vender os produtos porque há uma perspectiva
há um boato de que a maioria dos alimentos produzidos naquelas regiões estão contaminados em razão desse... todo o dejeito da mineração está contaminado. Por isso, a minha agricultura familiar, que está lá no alto, que não tem impacto nenhum, mas acaba afetando o comerciante de Belo Horizonte, porque ele não está comprando, ele não compra e o de lá também não fornece, porque há essa incidência. Nós tivemos recentemente em Brasília, e um dos questionamentos que nós tivemos para o subsecretário do Ministério da Agricultura sobre qual a política do Ministério para a agricultura familiar no quadrilátero ferrífero. E ele nos respondeu que não existe essa política da agricultura familiar. Só que o Brasil hoje caminha para uma alimentação, uma economia que alimenta 200 milhões de pessoas no país e mais de 1 bilhão de pessoas no exterior. E sem água suficiente para produzir, e sem uma base da economia familiar, sem uma política pública de sustentação da economia familiar, da agricultura familiar, que aí o Ciminelli é um grande incentivador, porque nós temos um projeto exatamente na cidade de Ouro Branco, em que a gente fala centro de referência da agricultura familiar em territórios mineradores. Mas assusta quando o Estado não tem nenhuma política para isso. Muito obrigado. Então, vou sugerir o seguinte para a mesa, que a gente, na ordem das apresentações, né, quem quiser comentar e já fazer suas considerações finais, né, para a gente já ir passando para outra. Eu quero aproveitar essa oportunidade de debate e entrar em alguns aspectos mais políticos desta questão. Eu começaria... A mineração, se nós olharmos a mineração quanto atividade produtiva e os impactos sobre as comunidades, ela é um compêndio de problemas. Problemas como poluição do solo, poluição da água, poluição do ar, os riscos ocupacionais associados, a baixa diversidade da atividade econômica dos municípios mineradores. O BNDES tem estudos aqui, o BDMG, perdão, tem estudos em Minas Gerais mostrando que esses municípios que têm uma atividade mineradora no seu território acabam tendo a sua atividade, o PIB municipal basicamente chega a 75%, 85% do município. Então, acaba baixando a diversidade da atividade econômica. É muito difícil, inclusive, de alterar este status. Os efeitos sociais da mineração. Esse é o exemplo citado de Nova Lima. Dependendo da atividade mineradora, nós vamos ter efeitos brutais sobre a comunidade. Os processos de adensamento de trabalhadores do sexo masculino conformam um tipo de situação social, o tipo de tecnologia inserido, o tipo de envolvimento, aquelas que agregam mais trabalhadores, que têm uma cadeia mais diversa, que, em geral, é muito pobre, vocês sabem disso mais do que eu. Então, nós temos um efeito muito grande. Quando os desastres ocorrem, esses efeitos eles são maximizados. Agora, eu queria alertar uma questão muito importante. Quando a gente pensa em conceito de resiliência, nós não podemos pensar apenas em retornar à condição anterior ao desastre. Até porque, em geral, nós temos déficits brutais do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, em relação a qual é a apropriação de riqueza que a comunidade tem dessa atividade mineradora, dos danos à natureza e várias outras questões que foram citadas aqui pelos expositores e pelas pessoas que estão nos assistindo. Então, observem o seguinte, quando a gente pensa em resiliência, nós temos que pensar num sentido de transformação, de aproveitar esta oportunidade que a tragédia nos traz de recuperar o município, a área do entorno, aí, dependendo daquelas áreas que são mais diretamente afetadas, para uma condição melhor do que estava acontecendo antes do desastre. Retornar ao ponto que antecede o desastre é pouco. É pouco. Essa que é a grande questão. Vejam, e vocês sabem disso, não sei se foi debatido hoje de manhã, em geral, uma barragem de água tem 70 metros. Essas barragens aqui, de rejeitos, têm 110 metros. Então,
Essas questões todas, elas precisam, quando se abre essa janela de oportunidade para se debater isso politicamente, é preciso recuperar as perdas sucessivas que essas comunidades tiveram em função deste tipo de atividade econômica. Vejam que essa não é uma questão exclusiva do Brasil. A América Latina toda tem uma profunda dependência econômica da as atividades agrominerais. Nós somos grandes exportadores de commodities, o continente inteiro, e a própria condição do valor dessas commodities no mercado, e, sobretudo, no caso dos minérios, em função da desaceleração econômica dos países mais ricos, tem colocado esses países numa situação de tensão política importante. Então, o que acontece na Bolívia, acontece no Paraguai, pouco citado, acontece no Chile, acontece no Equador, acontece no Brasil, acontece na Colômbia, tem uma vinculação muito grande com a situação econômica desses países, que é profundamente dependente desse tipo de commodity, onde nós temos situações tanto de uma inflexão política mais à direita, mas não apenas isso, uma situação econômica que deixa uma menor margem de manobra para a produção de políticas sociais. Isso, combinado com a pouca disposição de constituição de políticas sociais, nós temos perdas substantivas na qualidade de vida das populações e ausência de mecanismos que possam protegê-las desses momentos mais difíceis. É o que está acontecendo no Brasil, mas não só no Brasil. Então, a mineração é um componente importante porque ele entra como parte desse composto que leva para um nível de empobrecimento, exclusão e de sofrimento de várias populações no continente inteiro. Então, este é um grande tema. É um grande tema para além do quadrilátero ferrífero. Embora aqui nós temos um adensamento dessas questões de uma forma muito dramática, e que, obviamente, tende a piorar se não houver alterações substantivas nisso. Quando a gente discute a Agenda 2030, se nós olharmos do ponto de vista econômico, em 2012, os países mais ricos estavam numa situação pior do que estão hoje. O que houve, então, o que pode explicar uma certa perda de aceleração da implementação da Agenda 2030 no mundo por parte dos países? É uma inflexão política, é uma inflexão antiglobalista, uma inflexão e anti no sentido da cooperação entre países. Houve uma alteração substantiva na Europa, nos Estados Unidos e também na América Latina. Isso empobreceu o processo de implementação da agenda. Mas, ao mesmo tempo, coloca a possibilidade de outros atores terem mais relevância. Por isso que as universidades têm tido uma presença mais visível. E esta visibilidade também coloca para nós, em função de uma oportunidade que nós temos de interligar essas várias questões, como a situação econômica, no caso da mineração, o impacto sobre o meio ambiente que esse tipo de atividade econômica produz e as consequências para as suas populações, tanto de trabalhadores quanto das áreas circunjacentes de onde esse tipo de atividade ocorre, a Agenda 2030 nos dá um ferramental para que nós possamos tratar desses temas do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista político. Ou seja, esses atores crescem em termos de visibilidade e relevância. Eu queria concluir, então, dizendo o seguinte, são várias perguntas, eu não pude responder todas. Queria concluir apenas citando o exemplo da agricultura familiar. Anteriormente, a agricultura familiar ela dependia fortemente do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Conab. Posteriormente, aí, tanto já no governo Temer como agora já no governo Bolsonaro, houve uma alteração da organização deste locus, ou desse losse, de onde se realizava esse tipo de política. Passou para a Secretaria de Governo e lá houve um processo de encolhimento ou perda mesmo de substância no sentido de poder realizar esse tipo de política. Este tipo de franqueza que o senhor ouviu em Brasília, eu ouvi também várias vezes em outros tipos de política.
É como se as pessoas tivessem, de repente, perdido a vergonha de dizer: eu não vou fazer, eu não quero fazer, e não me importo de não fazer. Isso é muito ruim para um país que não consegue consolidar as suas políticas e ter sustentabilidade naquilo que promete e faz. Mas isso é pior ainda para quem pensa desse jeito, porque o Brasil precisa encontrar as soluções para esses grandes problemas, e vai encontrar. Vai encontrar. Então, quem pensa desse jeito, passa, mas o país é maior que isso. Obrigado. Eu vou tomar liberdade de responder dentro do que eu entendo que seja possível, né, da minha atuação como arquiteta e hoje na universidade, principalmente frente a essas questões de como o potencial da universidade de educar para além dos próprios muros, né? E eu vejo que, na verdade, o próprio declínio de recursos ele compromete substancialmente as nossas ações. Com esses cortes que nós tivemos, né, de última hora, alunos que estavam comprometidos e engajados no ensino médio, por exemplo, souberam do dia para a noite que não iam receber bolsa, da mesma maneira que os alunos da graduação e os de pós. Então, a gente teve projetos e a gente está passando por esse momento que, na verdade, estão impedidos de agir na sua total, né, completude ou com todos os bolsistas pelo próprio corte que houve. E algo que a gente enfrenta hoje em dia, na verdade, que acho que o Mohan coloca bem, mas essa questão dos paradigmas que a própria universidade está criando, os valores que ela está inserindo dentro de uma sociedade, que nem sempre é plural ou está disposta a ser plural. E eu vejo que, muitas vezes, no trabalho, em parceria com as comunidades, tem momentos que, por exemplo, nós temos que descer o morro. Tem momentos que, por respeito, a gente desce o morro. Não dá para ficar lá. São questões de outras ordens, né? E momentos, né, como o de agora, que, de fato, colocam limitações no próprio trabalho, se a gente entende, né, numa assertividade. Ninguém querendo impor, mas a gente, na verdade, construindo paradigmas para além dos próprios muros e tentando trabalhar, na verdade, os alunos como educadores também. Na verdade, eu percebo que essas parcerias elas não ocorrem só no FSJ, mas em outras universidades, as quais, inclusive, nós temos atuado, né? A troca, quando eu trago aqui as dificuldades que a gente enfrenta, não só dentro da instituição e também fora, mas são paradigmas que estão sendo construídos aos poucos, são novos valores. E o que eu sinto, muitas vezes, também nessas universidades, que têm, como o próprio projeto Reúne, né? Que interiorizou as universidades, elas são escritas, basicamente, né, se você pega ali a proposta, que é como a Cláudia coloca bem, para desenvolver a região. Mas veja bem, como que fica a questão, qual o tipo de desenvolvimento, né? Qual que é o fundamento de uma universidade, a diferenciação de uma faculdade. Então, algo que a gente encontra muito lá, dificuldade, é a quebra mesmo de valores do que o aluno espera sair. Muitas vezes você tem um aluno que quer sair para o mercado. E uma questão solidária, distensionista, relacionada às questões indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, de uns tempos para cá, ela tendeu a sofrer um pequeno declínio na nossa instituição, mesmo com editais como esses, né, que a gente tem procurado. E a gente percebe a mudança do público, dos interesses dos alunos. Eu não digo com isso que as extensões pararam, muito pelo contrário, elas são ativas, mas o que os alunos têm buscado tem mudado. Talvez pela própria insegurança que o país tem vivido, eles buscam a técnica de uma maneira, né, e a própria formação individual, então essas questões do coletivo, da sociedade, dos valores da universidade, da própria formação deles, elas tendem, nesse momento, é algo que a gente tem discutido, né, inclusive nessas semanas acadêmicas que nós passamos nesse semestre, a discussão do individualismo. Isso é um assunto que eu trago que estava em voga há alguns meses atrás. Tá? E eu acredito muito no planejador educador, no aluno que se porta, nos trabalhos extensionistas, inclusive num levantamento de dados que venha do pequenininho para o macro também, para os quais a gente nem tem dados, né? Qual que é a atuação desses departamentos, muitas vezes, dentro de uma esfera para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E pensar isso nas universidades concatenadas, por exemplo, com o plano de bacias hidrográficas regional, que contempla os planos de educação conectados a um plano de gestão de recursos hídricos, né, que, dentro do que eu compreendo, é o mais descentralizado e democrático que a gente poderia ter. Só que não, né? Os trabalhos educacionais estão totalmente relacionados ao que a gente tem de funcionamento do terreno, da morfologia do planeta, a não ser a geografia.
Mas como é que está a história trabalhando com o terreno? Como é que está a arquitetura? Como é que estão as engenharias em relação ao entendimento e ao auxílio a formar uma identidade regional? Muitas vezes, o próprio desafio é a gente conseguir colocar conhecimentos da realidade dentro das próprias áreas do saber. Quando a gente tem o meio ambiente sendo colocado de uma maneira transversal, você tem praticamente ele sendo... de tão transversal, ele tangencia externamente, né? Ele não passa em vários cursos, né? Então, de fato, unificar as instituições, né, que é algo que os próprios objetivos colocam, né? Como que a gente teria objetivos concatenados que fossem de um plano nacional para, de fato, entrar internamente dentro das menores estruturas, que muitas vezes estão viciadas, reproduzindo valores que precisariam ser mudados para a gente conseguir atingir minimamente algo próximo do que está sendo colocado nessa Agenda 2030. Né? Eu digo isso pelo trabalho de formiguinha, né? Pelo trabalho de formiguinha que hoje tem sustentado as nossas ações. Então, depositar nos alunos a esperança, né? Eu vejo com bons olhos, acredito nisso, mas é um trabalho de formiguinha frente a uma realidade nacional complexa e que, às vezes, não tem as próprias instituições, as próprias políticas integradas para estar gerando isso dentro das IEFs. Né? Que as próprias IEFs estão fragmentadas. Né? Quem toma as decisões hoje nas IEFs, por exemplo, num campo político, né, ou vai vir a tomar, ou num campo administrativo, são, às vezes, valores que pouco se conectam. Os próprios professores e alunos, às vezes, não têm entrada dentro desses centros tomadores de decisão. Né? Então, muitas vezes, o que eu percebo também é uma lógica contraditória ao que a gente tem buscado, de pouca ação, no sentido das mudanças democráticas dentro dos órgãos, para concatenar os órgãos, para um alinhamento político, né, que seja regional, municipal, regional, federal, para a gente conseguir atingir esferas mais elevadas, porque a produção do conhecimento, muitas vezes, não está voltada para a realidade, para não dizer a maior parte das vezes. E reproduzindo valores arcaicos, de fato, né, porque a gente está querendo transformar. Deixa eu só trazer um pouquinho, né? E quando a gente pensa assim numa realidade do Brasil com o próprio manejo, né, do que seriam as auditorias públicas, as leis ambientais, né, que são também tem uma abertura imensa, né, dentro das auditorias. A gente tem os EIA-RIMAs, né, os estudos de impacto ambiental online das mineradoras, mas vai achar esses estudos de impacto ambiental. Vai achar onde estão ali os processos das mineradoras, né? Para conseguir estudar, inclusive, como é que a gente vai ter, muitas vezes, o planejamento de uma cidade. Então, a gente tem estruturas democráticas na lei, mas que, na operação, no processo de gestão, a gente não tem como uma população manejar, e, muitas vezes, os estudiosos das próprias áreas. Eu estou com um estudo aqui, né, de como tem se dado a consolidação dos últimos estudos de impacto ambiental, e eles mostram que, na verdade, pouco tem se efetivado das próprias ações que os estudos de impacto ambiental se portam a fazer. E se a gente imagina que uma cidade pequenininha, vou colocar aqui Nazareno, por exemplo, né, minúscula, ali tem uma grande mineradora, traz gente do mundo inteiro ali para aquele espaço relacionado. A cidade não tem um plano diretor que recebeu a verba daquela mineradora, muito menos um plano de desenvolvimento sustentável para quando ela for embora. Então, aquela cidade deveria ser rica, por exemplo, como é Itápolis. Como é Paulínia, ali do lado de Campinas. Mas a própria ignorância do próprio manejo, e muitas vezes dos próprios prefeitos, né, frente a uma discussão ali com esse poder das mineradoras, esse recurso não chega naquelas cidades, tanto para a questão de mitigação, muito menos para a de compensação. E o que a gente tem no Brasil é uma ordem de um planejamento reativo. Por mais que a gente tenha os instrumentos da política ambiental todos para a prevenção, a gente vê muita mobilização acontecendo na reatividade, que é uma outra ordem de planejamento. Então, como é que a gente muda? Como é que a gente coloca a pré-visualização de um impacto? Ela está na ordem na mão de quem? E esse dinheiro que as próprias prefeituras não estão arrecadando por ignorância, que deveria vir acompanhado de uma mineradora, de uma replan, de uma refinaria. Então, a gente ainda tem descompassos entre as próprias agendas, as próprias políticas ambiental, urbana, entre os municípios, a capacidade dos municípios de gerir dinheiro e conseguir se portar à frente a um grande interesse capital. Né? E os alunos, quando eu coloco os alunos, né, pelo próprio papel da universidade, eles estão no momento hoje de enfrentamento dos medos individuais pelo que vai vir. Então, a extensão, ela, nesse momento, ela não é o nosso carro-chefe, embora ela ainda seja, ela tem sofrido uma baixa. É isso que eu tento colocar. Tá? Obrigada.
Bom, Renato, em relação ao comitê gestor, né, quem vai fazer essa gestão desse sistema, do sistema de gestão dos recursos naturais, né, no caso, vamos pensar aqui em Minas. Esse é um dos eixos do Fórum Técnico, está se debruçando sobre isso. Seus conhecimentos e contribuições serão muito bem-vindos, né? Certamente nos ajudará muito para encontrar esse caminho. É claro que, se a gente depender exclusivamente do poder público, que aí, dependendo das políticas, ora pode estar com uma linha e ora tem uma linha oposta e de total desinteresse. Se a gente depender do financiamento e da própria gestão apenas das empresas mineradoras, também os interesses serão outros e as consequências também. Então, sua colocação é perfeita. A gente precisa estar envolvido nisso e como a gente faria isso para que seja perene, para que seja efetivo e para que tenha resultados, né? Assim, e nós estamos numa situação onde nós estamos com um grande problema, um grande dilema, mas com uma grande urgência, né? Nós temos 2 grandes barragens rompidas, outras tantas a romper, outras tantas abandonadas e outras tantas que não sabem o que vai acontecer. Então, em relação à agricultura familiar, esse é outro eixo, nós falamos, né, como medir corretamente o impacto econômico e social da mineração no Estado. Isso não tem como passar sem fazer isso, mas a mesma coisa acontece com a agricultura familiar. Não se mede o impacto econômico da agricultura familiar. Então, e muitas vezes é desprezado esse efeito que essa agricultura tem. A agroecologia, a agricultura, inclusive urbana também. Qual que é o impacto disso? Né? Muitas vezes se mede o impacto da agricultura de grandes extensões, mas se deixa de medir também o impacto negativo dessas grandes extensões cultiváveis, né? Então, que tem impactos negativos também, né? De contaminação, de bacias, né? Haja vista no nosso quadrilátero aquífero, que eu agora não vou falar mais quadrilátero ferrífero, quadrilátero aquífero doravante. Nós estamos na bacia do Rio Doce, tadinho, né? Do Rio das Velhas, coitada, né? Então, ou seja, a gente e fora que outras riquezas da biodiversidade não conhecida que a gente tem nessa região, né? Então, a gente precisa medir, porque enquanto a gente não consegue um mecanismo de estimar esse impacto econômico e social dessa biodiversidade, dessa riqueza de águas, e também da agricultura familiar, do turismo da região e de outros itens inerentes ao nosso quadrilátero da biodiversidade, a gente tem essa dificuldade de contrapor essa ideia, né, de que a única fonte de recurso de muitos dos nossos municípios, que são totalmente dependentes da mineração, advém dessa prática, né? Então, é importante isso. Eu, pessoalmente, eu não tenho elementos para, digamos assim, hoje eu não tenho elementos de informação suficiente para engrossar ou fazer parte de um grupo que acha que a mineração no Estado de Minas Gerais tem que parar já. Que o impacto no PIB é muito pequeno e o impacto na degradação ambiental é de tamanha ordem que não vale a pena minerar mais nenhuma das nossas minas minérias.
Nós temos um estado cujo nome Minas Gerais já está fazendo 320 anos, né? A gente nasceu em Minas Gerais, dos Guatajás, né? Cataguás, né? Cataguás, e dentro dele uma área que a gente chama de quadrilátero ferrífero, né? Então, nós precisamos trabalhar na mudança da cultura, na mudança da matriz econômica, na mudança da forma de dimensionar o impacto de outras atividades que são, muitas vezes, despercebidas do poder público e da população, se intencional ou não, eu não sei, não tenho elementos para dizer. O que eu sei é que não dá mais para a gente fazer mineração como a gente vem fazendo. Isso, definitivamente, não é possível. Só colocar que, assim, se eu dei a entender que eu não faço parte desse grupo que pensa isso. Tá? Então, não tenho esses elementos para fazer parte desse grupo. E, inclusive, uma das áreas, fotografias que eu deixei aí, exatamente isso, uma mineradora que simplesmente abandonou até o maquinário no lugar e sumiu, né? Então, eu concordo com você, e eu acho que a gente não... Bom, eu não tenho elementos para apoiar, para estar defendendo hoje isso. O que eu, como cidadã, como mineira, entendo que não podemos continuar minerando da forma que vamos fazendo, né? E deixando muitos municípios absolutamente dependentes apenas da mineração. Então, é nesse sentido. Tá? Então... Bem, nós vamos caminhando, então, para o encerramento aqui desse painel. Acho que queria só retomar que essas reflexões aqui compartilhadas, elas se relacionam com o objetivo 17 dos ODS, que refere-se às parcerias e meios de implementação, né? Então, a ideia é que a gente possa, né, se articular e se fortalecer para conseguir, né? Acho que foram pontuados aqui vários desafios, né? Queria terminar com, talvez, 2 propostas, né? Acho que... Cadê o relator? Está ali. Uma delas eu já anunciei na nossa abertura, que é convidar o fórum, né, para ocupar, né, um espaço no âmbito do Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, que acontecerá em 15, 16 e 17 de julho do ano que vem aqui na UFMG. É uma realização da Universidade de Alfenas, junto com a UFMG, e conta com o apoio de 12 federais institutos mineiros. Então, acho que só para mostrar que esse movimento das redes, né, das associações, tem orientado muito o nosso fazer por aqui. E, por último, na semana passada, durante uma das atividades dos 20 anos do IEAT, eu tive a oportunidade de receber o senador Contarato, e ele é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, né, no Senado. E ele nos relatava, né, nos contava do esvaziamento da comissão. E aí a gente falou, nós vamos ocupar. Assim, né, levantei a mão, assim, não levantei a mão, né, nós estávamos, né, conversando pessoalmente, mas eu acho que esse fórum pode levar um conjunto de... Né, ele falou assim, audiências públicas, projeto de lei, né, assim, nós estamos à disposição. Então, eu estou pontuando isso, né, dizendo, naquela nossa linha de pensar várias frentes de atuação, acho que uma delas, né, que a gente possa dialogar com esses espaços onde a gente pode levar propostas, né. Então, termino aqui com essas 2, então, propostas. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados e convidadas, e acho que isso depois vai estar sistematizado e compartilhado com todos. Obrigada.